Ela estava ali, grávida e expulsa de casa, se escondendo numa oficina. Nunca imaginou que aquele mecânico jovem mudaria seu destino. Marina segurava a barriga de 7 meses com as 2 mãos enquanto caminhava pela calçada em pleno meio do dia. O sol estava forte, mas ela sentia frio por dentro. As lágrimas já tinham secado no rosto, mas a dor no peito continuava cortante. As palavras do pai ainda ecoavam na cabeça. Você trouxe vergonha para esta família. Saia da minha casa e não volte mais. A porta batendo nas suas costas tinha sido como um tiro. 19 anos de vida jogados no lixo por causa de um erro, de uma escolha que ela já não conseguia nem chamar de amor. As ruas estavam cheias de gente indo e vindo, cada pessoa ocupada com sua própria vida, ninguém prestando atenção na menina grávida que caminhava sem destino. Marina não tinha 1 centavo no bolso. O pai tinha gritado tanto que ela saiu correndo sem pegar nem a bolsa. Só a roupa do corpo e o peso cada vez maior da barriga que crescia dia após dia. O bebê se mexia dentro dela, como se sentisse o medo da mãe. Calma, minha filha, ela sussurrou, passando a mão devagar no ventre. A mamãe vai dar um jeito. Mas ela não sabia como. Não tinha amigos de verdade, só colegas da faculdade que mal conheciam sua vida. A mãe tinha morrido quando ela era criança, e a tia que morava em outra cidade nem sabia que Marina estava grávida. O namorado tinha sumido no mundo quando soube da gravidez, mudou de cidade sem dar explicação. Marina estava completamente sozinha, caminhando sem rumo pelas ruas da cidade, tentando pensar em alguma solução que simplesmente não existia. O calor do meio-dia estava ficando insuportável. Marina sentia o suor escorrer pelas costas, a blusa grudando no corpo, a cabeça começando a rodar. Ela não comia nada desde a manhã anterior, quando teve a briga terrível com o pai. O estômago doía de fome, mas ela não tinha dinheiro nem para comprar um pão. Começou a sentir a barriga endurecer. Aquela sensação estranha que o médico tinha explicado que podia acontecer quando o bebê ficava estressado ou quando a mãe estava muito cansada. Não agora, ela murmurou, parando no meio da calçada e apoiando as mãos numa parede. A contração falsa durou uns segundos que pareceram horas. As pessoas passavam por ela como se nada estivesse acontecendo, cada uma cuidando da própria vida. Marina fechou os olhos, tentando se acalmar, mas o pânico estava tomando conta. E se fosse o bebê querendo nascer? E se ela desmaiasse ali na rua, sozinha, rodeada de estranhos que não se importavam com ela? Foi quando ela viu a oficina mecânica. Era um galpão grande com as portas abertas. Movimento de carros entrando e saindo, o barulho de ferramentas ecoando lá de dentro. Marina conseguia ver alguns mecânicos trabalhando, concentrados nos carros, pareciam ser jovens como ela. Parecia um lugar onde ela podia entrar sem ninguém perceber, pelo menos para se sentar um pouco, beber um gole d'água, recuperar as forças antes de decidir o que fazer da vida. Marina olhou ao redor da rua movimentada. Ninguém estava prestando atenção nela. Todo mundo com pressa para chegar nos seus compromissos. Podia entrar só para descansar um pouco, só até se sentir melhor. Ninguém ia nem perceber uma menina grávida sentada num canto. Ela se aproximou devagar da entrada da oficina, tentando parecer que tinha algum motivo para estar ali. Tinha alguns carros parados no pátio, e o movimento dos mecânicos parecia natural, rotineiro. Conseguiu entrar sem chamar atenção e se escondeu atrás de um carro que estava esperando reparo. O concreto estava mais fresco que a calçada quente lá fora. Marina se agachou o máximo que conseguia com a barriga grande, respirando fundo e tentando organizar os pensamentos. Só precisava de alguns minutos para descansar. Depois ia embora, e ninguém ia nem saber que ela esteve ali. Talvez conseguisse pensar em alguma solução, algum lugar para ir. Diego estava do outro lado da oficina, explicando para um cliente mais velho qual era o problema no carro dele. Aos 26 anos, ele já comandava a oficina que tinha herdado do pai 2 anos atrás. Usava um macacão de trabalho meio sujo de graxa, mas tinha um sorriso fácil e um jeito jovem de falar que deixava os clientes à vontade. Marina conseguia ouvir a conversa de longe, a voz dele segura, mas gentil, explicando os reparos com paciência. Parecia ser uma pessoa confiável, alguém da idade dela que sabia o que estava fazendo. Mas o bebê tinha outros planos. Uma nova contração, mais forte que a anterior,
fez Marina soltar um gemido baixo de dor. Ela mordeu o lábio tentando abafar o som, mas já era tarde. Do outro lado da oficina, Diego parou de falar com o cliente e olhou na direção onde ela estava escondida. Seus olhos castanhos procuraram de onde tinha vindo aquele som. O coração dela disparou. Ia ser expulsa de novo. Ia ter que voltar para o calor da rua. Ia ficar completamente perdida. Com licença, Diego disse para o cliente. Já volto. Pode dar uma olhada no orçamento ali na mesa. Marina ouviu os passos se aproximando devagar. Tentou se fazer menor ainda atrás do carro, mas sabia que tinha sido descoberta. Quando Diego apareceu na frente dela, agachado e com uma expressão de surpresa genuína, ela sentiu vontade de chorar de novo. Ele era mais jovem do que ela tinha imaginado, rosto bonito, mas marcado pelo trabalho, olhar curioso, mas não ameaçador. Oi! A voz de Diego era calma, sem julgamento. Você está bem? Marina levantou os olhos e encontrou o olhar dele. Tentou falar, mas só conseguiu tremer. O medo, a fome, a exaustão, tudo junto, fez com que ela não conseguisse articular uma palavra. Diego permaneceu agachado na frente dela, sem pressa, esperando ela se acalmar. Não tentou forçá-la a falar, não fez perguntas invasivas. Só ficou ali, oferecendo uma presença que parecia segura. Ei, sem pressa! Diego estendeu a mão devagar, percebendo que ela estava assustada. Você parece cansada. Está com calor? Marina hesitou. Não conhecia aquele cara. Não sabia se podia confiar. Mas ele parecia ter a idade dela. Não estava sendo agressivo nem impaciente. Quando outra contração veio, mais forte que as outras, ela não teve escolha. Aceitou a mão que Diego oferecia e deixou ele a ajudar a levantar. As pernas tremiam tanto que ela quase caiu, mas ele segurou firme, sem pressa, deixando ela se apoiar no braço dele. Meu nome é Diego, ele disse, guiando ela para uma cadeira na área de espera da oficina. Você não precisa ter medo, só quero ajudar. Marina olhou ao redor e viu que era uma oficina simples, mas bem cuidada. Tinha uma geladeira pequena num canto, algumas cadeiras para os clientes esperarem, um ventilador funcionando. Era um lugar que respirava trabalho honesto, pessoas decentes. Diego voltou rapidamente para o cliente, pediu para ele voltar mais tarde e retornou toda a atenção para ela. Desculpa a demora, ele disse pegando um copo d'água gelada. Aqui, bebe devagar. Marina aceitou o copo com as mãos tremendo. A água estava gelada, refrescante, e ela percebeu como estava desidratada. Diego puxou uma cadeira e sentou na frente dela, mantendo uma distância respeitosa mais próxima o suficiente para ajudar se ela precisasse. Não era invasivo, não fazia perguntas indiscretas. Só esperava ela se sentir melhor. Marina. Ela conseguiu sussurrar depois de beber um pouco. Meu nome é Marina. Não, Diego sorriu, e foi um sorriso genuíno que iluminou o rosto dele. Prazer, Marina. Quer que eu chame alguém para você? Sua família? Marina balançou a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Não tenho ninguém. A expressão de Diego mudou. Ficou mais séria, mais compreensiva. Ele se inclinou um pouco para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Então vamos com calma. Você tem algum lugar para ir? Marina balançou a cabeça novamente, as lágrimas começando a escorrer. Pela primeira vez desde que saiu de casa, ela estava falando com alguém que parecia genuinamente interessado em ajudar. Diego não parecia estar com pressa, não parecia estar julgando ela. Parecia ser apenas um cara jovem, trabalhador, que se importava com uma estranha em apuros. Tudo bem, Diego disse suavemente. Vamos resolver isso juntos. Você está com fome? Marina estava sentada na cadeira da oficina, bebendo a água gelada que Diego tinha oferecido, quando percebeu que ele não parecia ter pressa de voltar ao trabalho. A oficina tinha mais 2 funcionários, mas ele tinha dispensado o cliente e agora estava ali, concentrado em fazer ela se sentir melhor. Era estranho encontrar alguém assim que parava a própria vida para cuidar de uma estranha. Você trabalha ali até que horas? Marina perguntou, tentando entender se estava atrapalhando. Até às 6, mas hoje não tem problema ficar um pouco mais. Diego respondeu, puxando outra cadeira para ficar mais perto dela. Carlos e João conseguem terminar o que falta. O importante agora é você ficar bem. Ele olhou para a barriga dela,
calculando quantos meses ela tinha. Quando é para nascer? 2 meses, Marina disse, passando a mão no ventre. Mas ela está agitada hoje. Acho que sentiu meu nervosismo. Diego sorriu ao ouvir que era uma menina. Você já escolheu o nome? Esperança, Marina respondeu sem hesitar. Porque ela é a única coisa boa que sobrou na minha vida. A resposta fez Diego parar e olhar para ela com mais atenção. Havia uma tristeza profunda naquelas palavras. Uma dor que ele reconhecia porque já tinha sentido algo parecido. Marina não era apenas uma menina grávida em apuros. Era alguém que tinha perdido tudo e estava lutando para sobreviver. Marina, você comeu alguma coisa hoje? Diego perguntou, notando como ela estava pálida. Ela balançou a cabeça envergonhada. Ontem de manhã foi a última vez. Diego se levantou imediatamente. Espera aqui. Não sai de lugar nenhum, tá bom? Ele foi até uma geladeira pequena que ficava no cantinho da oficina e voltou com uma marmita. Minha tia faz comida para mim e para os meninos. Hoje tem arroz, feijão, frango e salada. Não é comida de restaurante chique, mas é feita com carinho. Marina olhou para a marmita e sentiu o estômago roncar. A comida cheirava bem, parecia caseira, do tipo que sua mãe fazia quando ela era pequena. Mas aceitar comida de um estranho parecia estranho demais. Eu não posso aceitar sua comida, ela disse. Você precisa comer também. Marina, eu almoço aqui todo dia. Posso pedir uma pizza mais tarde. Não vai fazer diferença para mim. Mas para você e para a Esperança, vai fazer muita diferença. A forma como ele disse o nome da filha, com carinho genuíno, fez alguma coisa se mexer no peito de Marina. Diego dividiu a comida em 2 pratos, pegou o talher limpo e colocou tudo na mesinha baixa entre as cadeiras. Não foi invasivo, não ficou olhando ela comer. Só garantiu que ela tivesse o que precisava e deu espaço. Enquanto Marina comia, Diego voltou ao trabalho, mas ficou por perto. Ela conseguia ouvi-lo conversando com os outros funcionários, o tom de voz sempre calmo, sempre respeitoso. Era claro que ele era um bom chefe, alguém que tratava bem as pessoas que trabalhavam com ele. Isso a deixou mais tranquila. Diego, ela chamou quando terminou de comer. Por que você está fazendo isso? Ele parou o que estava fazendo e voltou para as cadeiras. Fazendo o quê? Me ajudando. Você nem me conhece. Diego ficou quieto por um momento, como se estivesse decidindo o quanto contar. Então ele suspirou e se sentou na frente dela novamente. Porque eu já estive numa situação parecida, ele disse. Não exatamente igual, mas parecida. Quando eu tinha 18 anos, minha namorada ficou grávida. A gente estava apaixonado, tinha planos, queria constituir família. Marina percebeu que ele estava revisitando uma memória dolorosa. A voz de Diego mudou. Ficou mais baixa, mais cuidadosa. Meu pai ficou louco. Disse que eu era irresponsável, que ia estragar minha vida. A família dela também não aceitou bem. A gente tentou enfrentar todo mundo, mas era muito novo, muito ingênuo. Diego parou. Respirou fundo. Ela estava de 6 meses quando começou a ter complicações. Uma condição rara que médico não conseguiu explicar direito. Perdemos o bebê. E 1 semana depois perdemos ela também. Marina sentiu o coração apertar. Agora entendia por que Diego tinha parado tudo para cuidar dela. Por que tinha tanta paciência, tanta gentileza. Ele sabia exatamente como era estar numa situação difícil. Como era precisar de ajuda e não ter ninguém. Sinto muito, ela disse. E era sincero. Foi há 8 anos, Diego continuou. Demorei muito para conseguir falar sobre isso. Mas aprendi uma coisa. Quando você vê alguém precisando de ajuda, especialmente uma situação assim, você não vira as costas. Você faz o que pode. Marina sentiu lágrimas nos olhos novamente. Mas desta vez não era só tristeza. Era gratidão, alívio, a sensação de que talvez não estivesse completamente sozinha no mundo. Diego não estava ajudando ela por pena ou por obrigação. Estava ajudando porque entendia, porque já tinha passado por algo difícil também. Você pode me contar o que aconteceu com você? Diego perguntou. Só se quiser, é claro. Marina olhou para as próprias mãos. Nunca tinha contado a história completa para ninguém, sempre foi muito orgulhosa para admitir como as coisas tinham desandado. Mas havia algo em Diego que a fazia se sentir segura. Eu namorava um cara da faculdade, ela começou. Parecia ser sério, falava em casamento, em futuro juntos.
Quando descobri que estava grávida, pensei que ele ia ficar feliz. Diego não disse nada, apenas ouviu. Ele desapareceu no mesmo dia. Mudou de cidade, de telefone, de tudo. Como se eu nunca tivesse existido na vida dele. Aí contei para o meu pai, achando que ele ia me apoiar, que ia me ajudar a criar a criança. A voz de Marina tremeu um pouco. Meu pai sempre foi rígido, mas eu não esperava a reação que ele teve. Gritou que eu tinha trazido vergonha para a família, que as pessoas iam falar, que eu tinha estragado minha vida e a reputação dele. Deu um ultimato. Ou eu me livraria do bebê, ou eu sairia de casa. E você escolheu o bebê, Diego disse. E não era uma pergunta. Claro que escolhi ela. É minha filha. Mas meu pai não estava blefando. Me expulsou de casa ontem de manhã e disse para nunca mais voltar. Diego balançou a cabeça, claramente incomodado com a atitude do pai dela. Ele não tem direito de fazer isso com você. Tem sim. É a casa dele. As regras dele. Eu que fui ingênua de achar que ia ter apoio. Não, Marina, olha para mim, Diego disse, esperando ela levantar os olhos. Você não fez nada de errado. Você é uma mulher adulta que tomou decisões sobre sua própria vida e escolheu proteger sua filha. Isso é coragem, não é vergonha. As palavras dele foram como um bálsamo em feridas que Marina nem sabia que tinha. Fazia muito tempo que alguém não a tratava com respeito, que não a julgava, que via valor nela. Você tem algum lugar para ir? Diego perguntou. Não tenho. Não tenho dinheiro, não tenho contatos. Minha mãe morreu quando eu era pequena e não tenho parentes próximos. Diego ficou pensando por um momento. Olha, eu tenho uma proposta para você. Nos fundos da oficina tem um quartinho que meu pai usava quando precisava ficar até mais tarde. Tem um sofá-cama, um banheiro pequeno. Não é luxo, mas é limpo e seguro. Marina o olhou, surpresa. Você pode ficar lá até conseguir se organizar. Não precisa pagar nada agora. Quando você conseguir um emprego, a gente conversa sobre isso. Eu não posso aceitar, Marina disse automaticamente. Seria aproveitamento da sua bondade. Marina, você está grávida de 7 meses, sem dinheiro, sem lugar para morar. Não é hora de orgulho, é hora de aceitar ajuda quando ela aparece. E a Diego se levantou e fez sinal para ela o seguir. Vem, deixa eu mostrar o lugar. Se você não gostar, a gente pensa em outra coisa. Eles caminharam até os fundos da oficina, onde havia uma porta que Marina não tinha notado antes. Diego abriu e acendeu a luz. Era um quartinho simples, mas aconchegante. Tinha um sofá-cama, uma mesinha, um ventilador e uma janelinha que dava para um pequeno quintal. O banheiro é aqui do lado, Diego mostrou. Tem chuveiro, pia, tudo funcionando. Não é muito espaçoso, mas dá para uma pessoa. Marina olhou ao redor. Era muito melhor do que dormir na rua. Muito mais seguro do que qualquer alternativa que ela conseguia imaginar. E Diego estava oferecendo sem pedir nada em troca, sem fazer exigências estranhas. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou novamente. Diego encostou na parede, as mãos nos bolsos. Porque todo mundo merece uma segunda chance. Porque você está numa situação difícil que não é inteiramente culpa sua. E porque... Ele pausou. Porque quando eu perdi minha namorada e meu filho, ninguém me ajudou. Todo mundo ficou dando conselhos ou dizendo que era melhor assim. Ninguém se ofereceu para me apoiar de verdade. Ele olhou para ela diretamente. Não quero que você passe por isso sozinha. Marina sentiu uma emoção que não conseguia nomear. Era alívio misturado com gratidão, esperança misturada com medo. Pela primeira vez em meses, alguém estava oferecendo ajuda real, concreta, sem julgamentos. Eu aceito, ela disse, mas com uma condição. Qual? Assim que eu conseguir um trabalho, eu pago tudo. Não quero ser um peso na sua vida. Diego sorriu. Combinado. Mas por enquanto, foca só em ficar bem e cuidar da esperança. O resto, a gente resolve depois. Naquela noite, Marina dormiu em uma cama de verdade pela primeira vez desde que saiu da casa do pai. O quartinho era silencioso, seguro, e ela conseguiu relaxar de uma forma que não acontecia há semanas. Pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, ela se sentiu protegida. Do outro lado da parede, Diego também estava acordado, pensando na jovem que tinha acolhido. Havia algo especial em Marina, uma força que ele reconhecia, uma determinação que o impressionava.
Ajudá-la parecia a coisa certa a fazer, mas também parecia ser o início de algo que ele ainda não conseguia definir. Marina acordou no dia seguinte com uma sensação estranha. Tinha dormido a noite inteira sem acordar sobressaltada. O quartinho estava silencioso. A luz do sol entrava pela janelinha, e pela primeira vez em semanas, ela se sentia descansada. O bebê também parecia mais calmo, se mexendo devagar dentro da barriga, como se também tivesse aproveitado a noite tranquila. Eram 7 da manhã quando ela ouviu os primeiros ruídos da oficina começando a funcionar. Vozes masculinas conversando, o barulho de ferramentas sendo organizadas, o motor de algum carro sendo ligado. Marina se levantou devagar, arrumou o sofá-cama e foi até o banheirinho se refrescar. Quando saiu, Diego estava parado na porta do quartinho com uma xícara de café fumegante na mão. "Bom dia", ele disse com um sorriso genuíno. "Dormiu bem?" "Melhor do que eu dormia há semanas", Marina respondeu aceitando o café. "Obrigada por isso." "Que bom. Toma café da manhã comigo?" "Minha tia trouxe pão francês quentinho e manteiga." Eles tomaram café juntos numa mesinha improvisada na área de espera da oficina. Marina observava Diego interagir com os 2 funcionários, Carlos e João, e percebia como ele era respeitado, mas ao mesmo tempo próximo deles. Não era um patrão autoritário. Era mais como um líder que trabalhava junto com a equipe. "Diego", ela disse depois que eles terminaram de comer, "eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Me deixa ajudar em alguma coisa." "Marina, você está grávida de 7 meses. Não precisa se preocupar com trabalho agora. Eu preciso me sentir útil, e eu não entendo nada de mecânica, mas estudei administração na faculdade. Posso ajudar com a parte burocrática, organização, essas coisas." Diego hesitou. A oficina realmente estava precisando de melhor organização, mas ele não queria que Marina se sentisse obrigada a trabalhar. "Só se você realmente quiser, e no seu ritmo sem forçar nada." A Marina sorriu. A primeira vez que ela sorria de verdade desde que saiu da casa do pai. "Eu quero. Me mostra como vocês fazem as coisas aqui." Diego levou Marina para conhecer melhor a oficina. Mostrou onde guardavam as peças, como organizavam os orçamentos, como controlavam os pagamentos. Marina foi percebendo que, apesar de Diego ser um excelente mecânico, a parte administrativa estava bem desorganizada. Orçamentos escritos à mão em papéis soltos, controle de estoque feito na memória, contas a receber anotadas num caderno velho. "Vocês não têm um sistema?" ela perguntou, folheando o caderno de contas. "Sistema?" Diego riu. "Marina, aqui a gente trabalha na base do improviso. Sempre funcionou assim. Mas funcionou porque a oficina era menor. Agora vocês têm mais clientes, mais movimento. Precisa de mais organização." E Marina passou a manhã observando como a oficina funcionava. Viu Diego atender 3 clientes diferentes, cada um com problemas distintos nos carros. Ele explicava tudo com paciência, dava orçamentos honestos, não tentava empurrar serviços desnecessários. Era claro que ele tinha uma reputação boa no bairro. "O problema é que você perde muito tempo procurando coisas", Marina comentou na hora do almoço. "Ontem você demorou 15 minutos para achar a nota fiscal de uma peça. E tem cliente que sai daqui sem orçamento escrito, só com sua palavra." "E qual o problema disso?" Diego perguntou, genuinamente curioso. "O problema é que você perde dinheiro. Cliente que não tem orçamento escrito pode esquecer do valor, pode achar que é mais barato em outro lugar. E você não tem controle real do que está ganhando ou perdendo." Diego nunca tinha pensado nisso dessa forma. Para ele, trabalho honesto e atendimento bom eram suficientes. Mas Marina estava mostrando um lado que ele não conhecia. "Você pode me ensinar essas coisas?" ele perguntou. "Posso. Na verdade, seria bom para mim também. Estou sem praticar há meses." Eles passaram a tarde organizando os papéis da oficina. Marina criou um sistema simples, mas eficiente. Fichas para cada cliente, controle de estoque básico, modelo padrão para orçamentos. Nada muito complicado, mas que fazia toda a diferença na organização do dia a dia. Enquanto trabalhavam juntos, eles conversavam sobre coisas diversas. Marina descobriu que Diego tinha herdado a oficina quando o pai morreu de infarto 2 anos atrás. Que ele tinha estudado mecânica numa escola técnica, mas sonhava em expandir o negócio.
que gostava de música sertaneja e de jogar futebol nos fins de semana com os amigos. Diego descobriu que Marina tinha começado o curso de administração com bolsa de estudos, que era uma das melhores alunas da turma, que tinha planos de trabalhar numa empresa grande depois de formada, que gostava de ler, de assistir filmes românticos e que cozinhava muito bem quando tinha os ingredientes certos. Por que você parou a faculdade? Diego perguntou enquanto organizavam as fichas dos clientes. Quando descobri que estava grávida, não consegui mais me concentrar. As outras meninas da turma começaram a me olhar diferente. Os professores pareciam estar me julgando. E depois, quando o namorado sumiu e meu pai começou a pressionar para eu resolver a situação, ficou impossível. Marina pausou, mexendo numa ficha. Parecia que todo mundo esperava que eu fizesse a escolha sensata. Mas eu não conseguia. Não conseguia abrir mão dela. E fez certo, Diego disse com convicção. Esperança vai ter uma mãe que lutou por ela desde o começo. O primeiro teste real da nova organização veio no final da tarde. Um cliente chamado Seu Joaquim chegou reclamando que o orçamento que Diego tinha dado na semana anterior estava muito alto comparado com outras oficinas. Diego começou a ficar nervoso porque não lembrava exatamente o que tinha orçado. Marina se levantou da cadeira onde estava organizando as fichas. Seu Joaquim, né? Deixa eu ver aqui. Ela pegou a ficha que tinha criado para ele naquela tarde, baseada nas anotações do caderno velho. Orçamento para troca de pastilhas de freio e revisão do sistema. Mão de obra e peças. Total de R$350. Isso mesmo, seu Joaquim confirmou. Mas na oficina da esquina eles me cobraram 280. Marina olhou para Diego, que estava claramente incomodado com a situação. Ela decidiu interferir. Seu Joaquim, o senhor pode me dizer que tipo de pastilha eles vão usar? Não sei. Eles não especificaram. Porque faz diferença. Diego, mostra para ele as pastilhas que você ia usar. Diego pegou as peças e mostrou para o cliente. Marina continuou. Essas são pastilhas originais da montadora. Duram 3 vezes mais que as genéricas e têm garantia de 2 anos. A diferença de R$70 se paga sozinha. Seu Joaquim examinou as peças, claramente impressionado com a explicação detalhada. E tem mais, Marina continuou. Aqui você tem orçamento detalhado, garantia por escrito e Diego tem 15 anos de experiência. Vale a pena pagar um pouco mais por qualidade. Seu Joaquim fechou o serviço na hora. Depois que ele saiu, Diego olhou para Marina com admiração. Como você fez isso? Ele perguntou. Você é bom no que faz, mas não sabe explicar seu valor. Cliente não entende diferença entre peça original e genérica se ninguém explicar. Ele só vê o preço. Você tem jeito para vendas. Não é venda, é honestidade organizada. Você estava oferecendo um serviço melhor pelo preço justo. Só precisava comunicar isso direito. Diego ficou impressionado como Marina tinha transformado uma situação complicada numa venda fácil. Ela tinha um jeito natural de lidar com pessoas, de explicar coisas complexas de forma simples. No final do dia, quando Carlos e João foram embora, Diego e Marina fizeram um balanço. A oficina tinha fechado 3 serviços, mais do que a média diária. E tudo organizado, com fichas preenchidas, peças controladas, dinheiro contado certinho. Marina, eu tenho uma proposta para você, Diego disse enquanto eles arrumavam as ferramentas. Que tipo de proposta? Que tal você ficar responsável pela parte administrativa da oficina? Oficialmente como funcionária. Marina o olhou surpresa. Diego, você não precisa inventar um trabalho para mim só porque está me ajudando. Não é invenção. Hoje você fez em um dia o que eu devia ter feito há meses. A oficina precisa de alguém como você. Mas eu não sei nada de mecânica. E eu não sei nada de administração. A gente se completa. Marina sentiu uma emoção estranha. Era a primeira vez em meses que alguém reconhecia seu valor profissional, que via nela mais do que apenas uma menina grávida em apuros. Quanto você pagaria? Ela perguntou, tentando ser prática. R$1.000 para começar. Mais participação nos lucros se as coisas melhorarem. Era menos do que ela ganharia numa empresa grande, mas era dinheiro honesto, trabalho de verdade, independência. E era a chance de reconstruir sua vida ao lado de alguém que acreditava nela. Eu aceito, ela disse, mas com carteira assinada e tudo certinho. Diego estendeu a mão.
Parceiros? Marina apertou a mão dele, sentindo pela primeira vez que talvez tivesse encontrado não apenas um lugar para morar, mas um lugar para recomeçar. Parceiros. Naquela noite, enquanto jantavam juntos na oficina, eles fizeram planos para o futuro. Diego queria expandir o negócio, talvez abrir uma segunda unidade. Marina queria terminar a faculdade depois que o bebê nascesse. Eram sonhos diferentes, mas que de alguma forma pareciam se encaixar. Sabe o que é engraçado? Marina disse, passando a mão na barriga. Ontem eu achava que minha vida tinha acabado. Hoje eu sinto que ela está começando. Diego sorriu, mas havia algo diferente no sorriso dele. Algo que Marina ainda não conseguia identificar, mas que a fazia sentir borboletas no estômago. Talvez fosse gratidão, talvez fosse esperança, ou talvez fosse o início de algo que nenhum dos dois estava pronto para admitir ainda. 2 semanas se passaram desde que Marina começou a trabalhar oficialmente na oficina. A rotina tinha se estabelecido de uma forma natural que surpreendeu os dois. Marina chegava às 8 da manhã, organizava a agenda do dia, atendia clientes e cuidava de toda a parte administrativa. Diego e os funcionários se concentravam na mecânica, mas sempre conversavam com ela sobre orçamentos e prazos. O que mais impressionava Diego era como Marina tinha trazido uma energia diferente para o lugar. Os clientes gostavam de conversar com ela, se sentiam mais seguros com os orçamentos detalhados que ela preparava, e a oficina estava realmente mais organizada, mais profissional. O faturamento tinha aumentado 20% em apenas 2 semanas. Marina, preciso falar com você, Diego disse numa quinta-feira de manhã, depois que os funcionários saíram para almoçar. Algum problema? Ela perguntou, levantando os olhos da ficha de um cliente. Pelo contrário, quero melhorar seu quartinho. Comprei algumas coisas para deixar mais confortável. Marina o seguiu até os fundos e ficou surpresa com o que viu. Diego tinha instalado um ventilador novo, comprado um armário pequeno, colocado uma cortina bonita na janela e trocado a roupa de cama por uma mais macia. Tinha até um espelhinho e uma luminária para ela poder ler à noite. Diego, você não precisava gastar dinheiro comigo, ela disse emocionada. Você está trabalhando aqui, está ajudando a oficina a crescer. É justo que tenha um espaço digno. Mas Marina percebeu que não era só isso. Havia um carinho especial nas escolhas dele. A cortina era de um tecido delicado, a roupa de cama tinha um cheiro bom, até o espelhinho tinha uma moldura bonita. Eram detalhes que um homem só notaria se estivesse realmente prestando atenção nos gostos de uma mulher. Obrigada, ela disse, tocando a cortina nova. Está lindo. Diego sorriu, meio sem jeito. Fico feliz que tenha gostado. Durante aquelas 2 semanas, Marina tinha completamente revolucionado o sistema de trabalho da oficina. Criou fichas coloridas para diferentes tipos de serviço, organizou um estoque que realmente funcionava, estabeleceu parcerias com fornecedores para conseguir peças mais baratas. Mas o que mais mudou foram as conversas entre ela e Diego. Toda noite, depois que Carlos e João iam embora, eles ficavam conversando enquanto organizavam as coisas do dia seguinte. Essas conversas tinham começado sobre trabalho, mas foram ficando cada vez mais pessoais. Diego contava sobre sua infância, sobre os planos que tinha para a oficina, sobre como era difícil tocar um negócio sozinho. Marina falava sobre os sonhos que tinha antes da gravidez, sobre como era estudar com bolsa, sobre a falta que sentia da mãe. Às vezes fico pensando como seria se minha mãe estivesse viva, Marina disse numa dessas noites, enquanto organizava os orçamentos do dia seguinte. Acho que ela me apoiaria. Ela sempre foi mais compreensiva que meu pai. Como ela era? Diego perguntou sentado na cadeira ao lado dela. Doce, paciente, dessas pessoas que acreditam que tudo vai dar certo no final. Ela morreu quando eu tinha 12 anos, e eu sempre senti que ficou alguma coisa incompleta entre a gente. Diego percebeu a tristeza na voz dela. Tenho certeza que ela ficaria orgulhosa da mulher que você se tornou. Marina olhou para ele, e por um momento, os dois ficaram em silêncio. Havia algo diferente no ar, uma tensão boa, uma proximidade que nenhum dos dois sabia bem como lidar. Na sexta-feira, Marina tinha consulta pré-natal. Diego se ofereceu para acompanhá-la, já que ela não tinha ninguém. Não precisa sair do trabalho por minha causa,
ela disse. Marina, você está grávida de quase 8 meses. Não vai sozinha para médico. Eles foram juntos de carro, Diego dirigindo com cuidado, conversando para ela não ficar nervosa. Na sala de espera, outras grávidas estavam acompanhadas dos maridos ou namorados. Marina se sentiu estranha, mas ao mesmo tempo protegida por ter Diego ali. Dona Marina, a enfermeira chamou. O senhor é o papai? Diego hesitou por um segundo. Sou um amigo especial. E Marina sentiu o coração acelerar com a resposta dele. Amigo especial. Soava como algo mais íntimo que apenas amigo, mas menos comprometedor que namorado. Era uma definição perfeita para o que eles tinham se tornado, mas que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. Na consulta, o médico elogiou como Marina estava bem cuidada. Dona Marina está ótima, bebê crescendo bem, peso adequado, pressão normal. Vocês estão de parabéns. Diego sorriu como se realmente fosse o pai. E Marina percebeu que gostou da sensação de ter alguém ali, participando, se importando com ela e com o bebê. No caminho de volta, eles pararam para comprar algumas coisas para o bebê. Diego insistiu em pagar o enxoval básico, roupinhas, fraldas, produtos de higiene. Marina tentou recusar, mas ele foi irredutível. Marina, você está trabalhando, mas ainda não recebeu o primeiro salário. E bebê não espera a situação financeira melhorar para nascer. Enquanto escolhiam as roupinhas, Marina percebeu como Diego tinha cuidado com cada detalhe. Ele perguntava a opinião dela, respeitava as escolhas, mas também dava sugestões carinhosas. Parecia um casal de verdade preparando a chegada do primeiro filho. Diego, ela disse quando estavam voltando para a oficina. Por que você está fazendo tudo isso? Como assim? Todo esse cuidado comigo. Não é normal um homem fazer isso por uma funcionária. Diego ficou quieto por um tempo, concentrado no trânsito. Marina percebeu que tinha tocado num ponto sensível. Porque você não é apenas uma funcionária, ele disse finalmente. Você é especial. A palavra ficou no ar entre eles. Especial podia significar muitas coisas, mas o tom com que Diego disse fez Marina entender que significava muito mais do que admiração profissional. Naquela noite, Marina ficou acordada pensando na consulta médica, nas compras para o bebê, na forma como Diego cuidava dela. Estava se apaixonando por ele, isso era óbvio, mas tinha medo. Medo de se entregar para alguém e ser abandonada novamente. Medo de que Diego estivesse sendo gentil apenas por pena. Medo de estragar a única situação estável que tinha conseguido construir. Do outro lado da parede, Diego também estava acordado. No sábado, ele desabafou com Carlos, que era seu amigo há anos. Cara, eu estou apaixonado, Diego confessou enquanto trabalhavam num carro. Pela Marina? Carlos perguntou. Óbvio que está. Qualquer um percebe. É complicado, Carlos. Ela está grávida, passou por situação difícil. Não quero parecer que estou me aproveitando. Diego, vocês dois se gostam. Qualquer pessoa com olhos enxerga isso. Ela olha para você de um jeito diferente. Você cuida dela como se fosse sua mulher. Mas e se ela não quiser nada sério? E se for só gratidão? Carlos riu. Amigo, mulher grávida não fica olhando para homem com aqueles olhos se for só gratidão. Ela gosta de você. Diego sabia que Carlos estava certo, mas ainda tinha receio. Marina estava numa fase vulnerável da vida. Ele não queria pressionar, não queria que ela se sentisse obrigada a corresponder só porque ele estava ajudando. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou na oficina com uma energia diferente. Tinha pensado muito durante o fim de semana e chegado numa conclusão. Estava apaixonada por Diego e ia lutar por esse sentimento. Não ia mais ter medo de se entregar. Bom dia, ela disse, mais sorridente que o normal. Bom dia, tudo bem? Diego percebeu a mudança no humor dela. Tudo ótimo. Aliás, queria te agradecer pelo sábado, por ter ido comigo no médico, pelas compras, por tudo. Não precisa agradecer. E Marina se aproximou dele, mais do que normalmente fazia. Preciso sim. E preciso falar uma coisa com você. Diego sentiu o coração acelerar. O quê? Você disse que eu sou especial para você. É verdade. Marina respirou fundo, juntando coragem. Você também é especial para mim. Muito especial. Os dois ficaram se olhando, a tensão no ar quase palpável.
Era um momento que os dois tinham evitado, mas que era inevitável. O momento de admitir que o que havia entre eles ia muito além de gratidão ou compaixão. Marina, Diego disse baixinho. Diego, eu sei que minha situação é complicada. Sei que não é fácil se envolver com uma mulher grávida. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada por você. Diego deu um passo para mais perto. E quem disse que eu quero que você finja? A resposta dele foi a confirmação que Marina precisava. Finalmente, os dois tinham colocado os sentimentos na mesa. O que ia acontecer a partir dali dependia da coragem que os dois teriam de arriscar o coração. A conversa entre Diego e Marina foi interrompida pelo barulho de um carro freando bruscamente na entrada da oficina. Marina olhou pela janela e sentiu o sangue gelar nas veias. Era o carro do pai dela. Depois de 3 semanas, ele tinha finalmente descoberto onde ela estava. Merda! Ela sussurrou, instintivamente colocando a mão na barriga. O que foi? Diego perguntou, mas logo viu a expressão de pânico no rosto dela. Seguiu o olhar de Marina e viu um homem de uns 50 anos saindo do carro com uma cara de poucos amigos. É meu pai, Marina disse tremendo. Diego, eu não quero falar com ele. Você não vai falar se não quiser, Diego respondeu, colocando-se na frente dela. Fica aqui dentro. Mas o pai de Marina já estava marchando em direção à oficina, visivelmente furioso. Era um homem alto, bem vestido, com a postura de quem estava acostumado a mandar e ser obedecido. Chegou na entrada da oficina como um furacão. Marina! Saia daí agora! Ele gritou, olhando ao redor como se o lugar fosse contagioso. 3 semanas procurando você. Você está morando com esse mecânico? Diego se adiantou, bloqueando a passagem. O senhor pode baixar o tom de voz. Aqui é meu estabelecimento. E quem é você para me dizer como falar com minha filha? O pai de Marina retrucou, tentando passar por Diego. Marina, eu disse para sair daí. Vamos para casa resolver essa situação. Que situação? Marina perguntou, saindo de trás de Diego. A raiva tinha superado o medo. A situação de eu estar grávida? Isso não tem mais volta, pai. A situação de você estar se humilhando, morando com esse desconhecido, trabalhando numa oficina suja. Diego sentiu a raiva subir, mas se controlou. Senhor, sua filha está trabalhando honestamente. Tem um local digno para morar e está sendo respeitada. Não vejo humilhação nenhuma nisso. Respeitada? O pai de Marina riu com desdém. Você acha que eu nasci ontem? Sei exatamente que tipo de respeito um homem oferece para uma mulher desesperada. Foi a gota d'água para Diego. O senhor está falando com a pessoa errada da forma errada. Marina é uma mulher trabalhadora, inteligente, e eu tenho orgulho de tê-la aqui. Orgulho? O pai continuou cada vez mais alterado. De uma filha que engravidou solteira e agora está bancando a amante de um mecânico qualquer? Chega! Marina gritou, surpreendendo os 2 homens. Pai, o senhor não tem direito de falar assim, nem de mim, nem do Diego. Era a primeira vez na vida que Marina enfrentava o pai diretamente. Durante anos ela tinha se submetido à autoridade dele, às regras dele, aos julgamentos dele. Mas agora, com a barriga de 8 meses e a certeza de que tinha encontrado alguém que a valoriza de verdade, ela encontrou uma coragem que não sabia que possuía. Você não tem noção do ridículo que está fazendo. O pai continuou. As pessoas estão falando, Marina. Estão perguntando pela filha do Jorge que sumiu de casa. O que eu vou responder? Que ela está morando com um mecânico? Responde que sua filha está reconstruindo a vida longe de quem não soube apoiar ela quando mais precisou, Marina retrucou. Responde que ela encontrou pessoas que valorizam ela pelo que é, não pelo que os outros vão pensar. Diego estava impressionado com a força de Marina. A mulher que estava ali, defendendo sua dignidade e suas escolhas, era muito diferente da menina assustada que tinha se escondido atrás de um carro 3 semanas atrás. Marina, você vai voltar para casa e vamos resolver isso direito, o pai disse, tentando usar o tom autoritário de sempre. Ainda dá tempo de arrumar um casamento decente, dar um pai para essa criança. Pai, eu já tenho uma família, Marina disse, olhando para Diego. Encontrei pessoas que me querem bem, que me respeitam, que me apoiam. Não vou abrir mão disso para satisfazer sua preocupação com a opinião dos outros. O pai dela ficou em silêncio por um momento, processando o que tinha ouvido.
Então olhou para Diego com ainda mais raiva. Você fez lavagem cerebral na minha filha. Diego deu um passo à frente. Senhor, a única coisa que fiz foi tratar sua filha com o respeito que ela merece. Se isso é novidade para ela, talvez o problema não seja comigo. A frase atingiu em cheio. O pai de Marina ficou vermelho de raiva, mas não conseguiu rebater porque sabia que era verdade. Marina, se você não vier comigo agora, não conte mais comigo para nada. Estou falando sério. Marina respirou fundo. Era o ultimato final, a última cartada do pai. Por um momento, sentiu o velho medo, a insegurança de ficar completamente sozinha no mundo. Mas então olhou para Diego, que estava ali ao lado dela, firme, protetor, sem julgamentos. Então não conte comigo também, ela disse. Porque eu escolho ficar onde sou amada de verdade. O pai dela ficou em choque. Claramente não esperava que Marina tivesse coragem de ir até o fim. Você vai se arrepender disso, ele disse, já caminhando em direção ao carro. Quando esse aí se cansar de você e te largar com um filho, vai ver que eu estava certo. Isso nunca vai acontecer, Diego disse, alto o suficiente para o pai de Marina ouvir. Porque eu não abandono quem eu amo. A palavra amo ficou no ar como uma declaração. Marina olhou para Diego, surpresa e emocionada. Era a primeira vez que ele usava essa palavra. O pai de Marina entrou no carro e saiu acelerando, levantando poeira. Diego e Marina ficaram parados na entrada da oficina, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Você falou sério? Marina perguntou. Sobre me amar? Diego se virou para ela, o rosto sério, mas os olhos cheios de ternura. Marina, eu te amo desde a primeira semana que você chegou aqui. Amo sua inteligência, sua força, sua determinação. Amo como você cuida de tudo com carinho. E amo a Esperança também, como se fosse minha filha. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Diego, eu também te amo, mas tenho medo. Medo de quê? Medo de que você se canse de mim como meu ex-namorado. Medo de que seja muita responsabilidade. Medo de estragar o que a gente tem. Diego segurou o rosto dela entre as mãos. Marina, eu não sou seu ex-namorado. Eu não sou seu pai. Quando eu digo que amo você, é para sempre. Você, eu e a Esperança. A gente pode ser uma família de verdade. Você tem certeza? Mesmo eu tendo uma filha de outro homem? Especialmente por isso. Porque você escolheu lutar por ela quando todo mundo virou as costas. Isso mostra o tipo de mulher que você é. E é exatamente esse tipo de mulher que eu quero ao meu lado. Marina não conseguiu mais segurar as lágrimas. Era tudo o que ela tinha sonhado ouvir, mas não tinha coragem de esperar. Eu te amo, Diego. Te amo tanto que dói. Foi quando ele a beijou. Um beijo suave no começo, respeitoso, quase tímido, mas que foi ficando mais intenso conforme os dois se entregaram ao sentimento que tinham guardado por semanas. Era um beijo de promessa, de compromisso, de futuro juntos. Quando se separaram, Diego encostou a testa na dela. A gente vai dar certo, Marina. Eu, você e a Esperança. Somos uma família agora. Marina sorriu através das lágrimas. Uma família escolhida. A melhor de todas. Naquela tarde eles conversaram sobre o futuro. Diego queria que Marina se mudasse para a casa dele. Um sobrado simples, mas confortável, que ficava a poucos quarteirões da oficina. Queria que eles vivessem como um casal de verdade, criassem a Esperança juntos, construíssem uma vida em comum. Marina aceitou tudo. Pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, ela se sentia completamente segura sobre o futuro. Tinha encontrado mais do que um emprego ou um lugar para morar. Tinha encontrado uma família, um companheiro, uma segunda chance de ser feliz. Quando anoiteceu, eles estavam abraçados no sofá do quartinho, planejando a mudança para a casa de Diego, conversando sobre nomes para o bebê, sobre como seria quando ela nascesse. Obrigada, Marina disse, aninhada no peito dele. Por quê? Por ter me mostrado que família não é sangue, é escolha. Diego beijou o topo da cabeça dela. Obrigado você por ter me escolhido também. Eram 2 da manhã de uma segunda-feira quando Marina acordou com uma dor diferente. Não era como as contrações falsas que tinha sentido antes. Essa dor vinha em ondas, regular, cada vez mais forte. Ela estava na casa de Diego há uma semana, dormindo no quarto dele,
vivendo como um casal de verdade. Diego, ela sussurrou, balançando ele devagar. Diego, acorda. Ele abriu os olhos imediatamente, ainda meio sonolento. O que foi, amor? Acho que chegou a hora. As contrações começaram há 1 hora. Diego saltou da cama como se tivesse levado um choque. 1 hora? Por que não me acordou antes? Porque não tinha certeza. Mas agora... Marina gemeu baixinho quando outra contração veio. Agora tenho certeza. Diego entrou em modo de pânico controlado. Pegou a malinha que eles tinham preparado 3 dias atrás, ajudou Marina a se vestir e em 15 minutos estavam no carro a caminho do hospital. Ele dirigia concentrado, mas Marina percebia como as mãos dele tremiam no volante. Calma, Diego, ainda temos tempo, ela disse, tentando tranquilizar ele. Como você pode ter certeza? E se o bebê nascer no carro? E se eu fizer alguma besteira? Marina sorriu apesar da dor. Ver Diego nervoso como um pai de primeira viagem a deixava emocionada. Ele estava vivendo aquilo como se fosse realmente seu filho chegando ao mundo. No hospital, a enfermeira logo confirmou que Marina estava em trabalho de parto ativo. Já está com 4 centímetros de dilatação. O bebê nasce hoje. Diego segurou a mão de Marina durante todo o processo. Nas horas seguintes, ele não saiu do lado dela nem por 1 minuto. Fazia massagem nas costas dela quando a dor apertava, segurava a mão com força, sussurrava palavras de encorajamento no ouvido dela. Você está indo muito bem, amor. Nossa filha está quase chegando, ele dizia. E a forma como falava nossa filha fazia Marina se sentir completa. Quando as contrações ficaram mais fortes, Diego ficou visivelmente nervoso. Marina, você consegue. Eu estou aqui e não vou sair do seu lado. Senhor papai, o senhor pode ajudar a esposa a respirar direitinho? A enfermeira disse para Diego, que não corrigiu o equívoco. Pelo contrário, assumiu o papel com naturalidade. Às 10 da manhã, depois de 8 horas de trabalho de parto, Esperança finalmente chegou ao mundo. Um chorinho forte que ecoou pela sala, anunciando que estava tudo bem. É uma menina linda e saudável, o médico anunciou. Parabéns para os papais. Diego chorou. Chorou como Marina nunca tinha visto um homem chorar. Não era choro de tristeza, era pura emoção, alívio, alegria. Quando o médico colocou Esperança no colo de Marina, Diego beijou a testa das duas. Ela é perfeita, ele sussurrou. Nossa filha é perfeita. Marina olhou para o rostinho pequeno da Esperança e depois para Diego. Ela tem seus olhos, ela disse, mesmo sabendo que isso era impossível. E tem sua força. Diego respondeu, tocando a mãozinha da bebê. Esperança, papai te ama muito. A palavra papai saiu tão natural que ninguém questionou. Os médicos, as enfermeiras, todo mundo tratava Diego como o pai biológico da criança. E ele assumiu esse papel com tanto amor que parecia ter sido pai a vida inteira. Nos 3 dias que Marina ficou internada, Diego dormiu no hospital. Trocava fralda, dava mamadeira quando era necessário, cantava baixinho para a Esperança dormir. As enfermeiras comentavam como era lindo ver um pai tão dedicado. Seu marido é especial, uma das enfermeiras disse para Marina. É raro ver homem tão carinhoso com bebê. Marina não corrigiu sobre o marido. Estava gostando de como soava. Na última noite no hospital, quando Esperança estava dormindo no bercinho ao lado da cama, Diego puxou uma cadeira para perto de Marina. Preciso falar uma coisa com você, ele disse pegando a mão dela. O quê? Diego respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Marina, estes últimos dias foram os mais felizes da minha vida. Ver você sendo mãe, poder cuidar da Esperança, sentir que somos uma família de verdade. Ele pausou, tirando algo do bolso. Era uma caixinha pequena. Diego. Marina sussurrou, percebendo o que estava acontecendo. Marina Santos, você quer casar comigo? Ele perguntou, abrindo a caixinha e revelando um anel simples, mas bonito. Quero que a Esperança cresça sabendo que tem um pai que escolheu amar ela desde o primeiro dia. Quero que vocês duas tenham meu nome, minha proteção, meu amor para sempre. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Diego, você tem certeza? É muita responsabilidade. Marina, eu nunca tive tanta certeza de nada na vida. Eu amo você.
Amo a Esperança como se ela fosse minha filha biológica. Quero acordar todos os dias ao lado de vocês duas. Quero ensinar ela a andar, a falar. Quero estar presente em cada momento importante da vida dela. E se um dia você se arrepender? E se quiser ter seus próprios filhos? Esperança é minha filha própria, do coração. E se Deus quiser, a gente pode ter mais filhos juntos. Mas ela sempre vai ser minha primogênita, minha princesa. Marina não conseguiu mais segurar o choro. Sim, Diego, eu quero casar com você. Diego colocou o anel no dedo dela com as mãos tremendo de emoção. Era um anel simples, mas escolhido com carinho, do tamanho certo, exatamente do estilo que Marina gostava. Eu te amo tanto, ela disse. Te amo por me amar, por amar minha filha, por ter transformado nossa vida. Nossa filha, Diego corrigiu, beijando ela. E você que transformou minha vida, me ensinou que família não é só sangue, é escolha diária de amar e cuidar. Naquela noite, com Esperança dormindo peacefully no bercinho e Marina usando o anel de noivado, eles fizeram planos para o futuro. Diego queria um casamento simples, mas bonito. Queria adotar Esperança oficialmente. Queria expandir a oficina para dar uma vida confortável para as duas. Sabe o que é mais lindo nisso tudo? Marina disse, aninhada no peito dele. O quê? Esperança nunca vai saber que existe diferença entre pai biológico e pai do coração. Para ela, você sempre foi e sempre será o papai dela. Diego beijou o topo da cabeça de Marina. E para mim, vocês duas sempre foram e sempre serão minha família verdadeira. No dia seguinte, quando saíram do hospital, eles eram oficialmente uma família. Diego carregava a Esperança no bebê conforto. Marina usava o anel de noivado e os três caminhavam juntos em direção ao carro que os levaria para casa. Ali, naquele momento, Marina percebeu que tinha encontrado muito mais do que um parceiro. Tinha encontrado um homem que a amava não apesar das suas circunstâncias, mas exatamente por elas. Alguém que via força onde outros viam fracasso, que via família onde outros viam problema. E Diego, carregando sua filha do coração, sabia que tinha encontrado o propósito da sua vida: proteger, amar e cuidar daquelas duas mulheres para sempre. 2 anos depois, Marina estava na janela da segunda filial da oficina, observando Diego brincar com Esperança. A menina de 2 anos corria gritando "Papai, papai!" cada vez que ele fingia que ia pegar ela. Marina sorriu, passando a mão na barriga de 5 meses. O segundo filho estava chegando, desta vez planejado, desejado, fruto do amor que tinha crescido entre eles. A oficina tinha virado uma empresa de verdade. Martinez & Filha, Soluções Automotivas, estava estampado na placa da entrada. Diego tinha insistido em colocar o sobrenome de Marina na empresa. Dona Marina, Carlos chamou. Tem um senhor aqui querendo falar com a senhora. Marina se virou e quase desmaiou. Era seu pai, mais magro, cabelos grisalhos, uma expressão que ela nunca tinha visto. Humildade. Marina, filha. A voz dele saiu embargada. Posso conversar contigo? Diego entrou rapidamente com Esperança no colo, posicionando-se ao lado de Marina de forma protetiva. Oi, vovô! Esperança disse inocentemente, estendendo os bracinhos para o homem que nunca tinha visto. O pai de Marina olhou para a neta e suas pernas fraquejaram. Era uma criança linda, saudável, feliz. Ela é sua neta, Esperança. Marina disse ainda cautelosa. Esperança, esse é o papai da mamãe. Outro vovô? A menina perguntou. Papai, tenho 2 vovôs? Diego sorriu beijando a testa da filha. Você tem o vovô Jorge, que é pai da mamãe, e tem o vovô Carlos, que era pai do papai e está no céu. Legal. Esperança bateu palmas. Vovô Jorge, você quer brincar? O pai de Marina começou a chorar ali mesmo. 2 anos de arrependimento, de noites sem dormir, de perceber que tinha perdido a filha por orgulho. Marina, eu vim pedir perdão, ele disse. Eu estava errado. Completamente errado. O que mudou, pai? Ela perguntou. Tudo. Minha vida virou um inferno depois que você saiu. Sua madrasta me deixou. Os amigos me evitaram. Até meus sócios questionaram meu caráter. Ele olhou para Diego com respeito. Pesquisei sobre vocês. A empresa está crescendo, vocês são respeitados e todo mundo fala bem da família de vocês. Pai, você não trouxe vergonha nenhuma, filha.
Você mostrou coragem que eu nunca tive. E esse homem, ele olhou para Diego. É mais pai para a Esperança do que muito homem que gera o próprio filho. Diego ficou emocionado com as palavras. Eu queria conhecer minha neta. E meu neto também, ele disse, olhando para a barriga de Marina. Se vocês me permitirem. Marina olhou para Diego, que assentiu. Pai, foi doloroso o que o senhor fez. Mas Esperança merece conhecer o avô. E eu também senti falta do meu pai. O abraço entre pai e filha foi molhado de lágrimas. Esperança abraçou a perna do avô. Vovô Jorge não chora. Esperança faz carinho, ela disse, passando a mãozinha no rosto dele. No final da tarde, depois que o pai foi embora prometendo voltar no fim de semana, Diego e Marina estavam sozinhos no escritório. Você fez a coisa certa, Diego disse, abraçando ela. Esperança precisa de família. Será que ele mudou mesmo? A gente vai descobrir. Mas todo mundo merece uma segunda chance. Marina se virou nos braços dele. Como você, que me deu a segunda chance mais importante da minha vida. Não, amor. Você que me ensinou que eu podia ser pai, que podia amar de novo, que família é muito mais que sangue. Eles se beijaram ali, no escritório da empresa que tinham construído juntos. Sabe o que penso às vezes? Marina disse. O quê? Que se eu não tivesse sido expulsa de casa, nunca teria te encontrado. Nunca teria descoberto o que é ser amada de verdade. Diego sorriu, colocando a mão na barriga dela. Então foi o destino. Você precisava se esconder numa oficina para encontrar sua família verdadeira. E você precisava encontrar uma menina grávida escondida para descobrir que podia ser pai. A melhor descoberta da minha vida. Naquela noite, quando chegaram em casa, Esperança estava brincando no quintal. Marina observou a cena. O marido brincando com a filha. O segundo bebê crescendo na barriga. A casa que tinham comprado juntos. A empresa que tinham construído. Tudo tinha começado com uma menina desesperada se escondendo numa oficina. E tinha se transformado na família mais feliz que ela podia imaginar. Obrigada, ela sussurrou, olhando para o céu. Por quê? Diego perguntou. Por ter colocado você no meu caminho quando eu mais precisava. Diego beijou ela, beijou a barriga, pegou Esperança no colo. Obrigado você por ter mudado nosso destino, amor. E assim, na simplicidade de uma terça-feira comum, Marina percebeu que tinha tudo que sempre sonhou. Amor verdadeiro, família unida e a certeza de que os finais mais felizes começam nos momentos mais desesperadores. Fim da história.